Bom, galera, bom dia, vamos começar aqui no horário. Primeiro eu queria agradecer, são 9 horas da manhã, eu sei que ontem teve happy hour, vocês devem estar cansados, obrigado aí pela presença. O tema de hoje é uma alternativa flexível para gerenciar processos dentro de empresas, etc. Meu nome é Vitor Campos, já fui administrador da comunidade do Ruby on Rails no Facebook, trabalho ativamente na comunidade de Ruby, normalmente. Bom, me considero nerd, gosto de filmes, gosto de série. Eu boto sempre a foto de Sons of Anarchy, porque é minha série favorita e pouca gente viu, então sempre gosto de fazer um jabazinho aí para a série, que é uma série muito boa. Sempre torci pro Tony Stark. Eu sempre soube que o Capitão América era um mau caráter, então fica a dica aí. Sou programador, no meu tempo livre é o que eu faço. Assim, se eu não estou trabalhando, eu normalmente estou programando ou estou vendo séries. É o que eu realmente gosto de fazer. Assim, eu programo muito no meu tempo livre e é algo que me dá prazer. Eu acho que vocês, por estarem aqui 9 horas da manhã, devem compartilhar isso. Eu acho o Ruby muito melhor que Java. Eu não entendo como alguém gosta de programar em Java. Desculpa se tem algum javeiro aí na plateia. Eu de verdade não entendo. Recentemente comecei a trabalhar com programação funcional e é a minha nova paixão. Eu espero que nos próximos eventos aí do FISD tenha mais programação funcional. Isso é algo que mudou a forma como eu programo de um ano para cá. Fazendo um pequeno jabá, semana passada eu lancei meu primeiro projeto em Phoenix, que é uma framework em Elixir, de Elixir para web. O código dela está aberto, desse projeto está aberto no GitHub, então quem quiser contribuir, estou convidando aí. Bom, e antes de começar o tema em si, eu queria deixar um questionamento. Lá na empresa, a gente recebe em média uns 500 currículos de universitários por ano, né, no processo seletivo. E menos de 5% desses currículos tem GitHub. Então, assim, quando eu estava na universidade, eu tinha muito mais tempo para contribuir que hoje. Como é que a gente pode fazer para atrair mais esses alunos universitários para dentro do mundo open source? Então, é um questionamento que eu sempre me faço e eu gosto de fazer com que as pessoas pensem nisso também, né? Bom, começar minha palestra falando um fato, né, que é um axioma que é software livre entrega valor. Eu acho que eu não preciso explicar isso aqui para vocês. Todos aqui são da comunidade de software livre e vocês sabem o quanto de valor o software livre entrega tanto para as pessoas quanto para as empresas. Então, minha palestra vai ser toda baseada nisso. Eu trabalho na Visagio, que é uma empresa de consultoria que também faz tecnologia. Assim, a gente é uma empresa de consultoria, a gente trabalha com o mercado B2B e muito mais na área de engenharia de processos, engenharia de telecom, do que na área de tecnologia em si. A gente utiliza muita tecnologia para resolver esses problemas de engenharia. Quando eu entrei na Visagio, essas eram as utilizações de linguagem da empresa. Bom, como eu já disse aqui, eu não gosto muito de Java, mas foi esse o cenário que eu encontrei quando eu entrei na empresa, né? 95% do code base da empresa era em Java, outros 5% em Python, muito na área de automatização de processos, né? A gente utilizava Python. Para todo o resto, a gente utilizava Java. Bom, a gente foca muito no mercado B2B, que é um mercado conservador. A gente não faz aplicativo para o cliente final, a gente foca muito nas áreas internas, nos clientes internos dessas empresas. E esse mercado está em crise. Assim, por mais que algumas pessoas acreditem que não, o Brasil está em crise, uma crise financeira muito forte. As empresas estão fazendo conta para saber como vão cortar custos e sobreviver até o próximo ano. Assim, nenhuma empresa hoje está pensando em... Assim, algumas estão, tá? Mas a maioria das empresas estão pensando em como sobreviver e não como crescer nesse mercado. Está realmente bem difícil o mercado B2B atual.
E quando eu entrei na empresa, na Visagio, 4 meses antes disso, tinha tido um projeto na Aquila, que era justamente para automatizar processos, né? Ou seja, a Aquila chegou para a Visagio e perguntou, bom, como é que eu posso me tornar mais eficiente para diminuir meus custos e continuar produzindo a mesma coisa que eu produzo hoje, só que de uma forma mais eficiente? Como eu disse, a Visagio ela não é uma empresa que se desenvolve todas as soluções. Assim, a gente busca soluções que existem para resolver o problema daquela empresa. Então, a gente foi para o mercado, né? A gente foi olhar as alternativas que existiam no mercado para sugerir para esse nosso cliente como ele podia ficar mais eficiente nos processos dele, utilizando tecnologia. Só que as alternativas que a gente encontrou eram caras. Vou dar um exemplo aqui, um entalho. Não sei se vocês conhecem de BPMS. A licença dele gira em torno de $60 mil por ano por instância. Ou seja, se tiver uma instância de desenvolvimento, uma de homologação e uma de produção, já são $180 mil por ano. O que já inviabiliza qualquer projeto desse dar lucro para a empresa ou ter um retorno viável no curto prazo para essa empresa. Outras alternativas eram poucos flexíveis. Algumas até eram de graça. A gente tem algumas soluções para isso open source. Só que a gente não queria modificar o core dessa ferramenta. A gente não queria manter o core. A gente queria conseguir sobrescrever algumas funcionalidades, conseguir modificar o layout para o cliente, mas a gente não queria em si mexer no core dessa ferramenta. E, por último, a falta de suporte. Assim, no mercado corporativo, é muito importante um suporte forte. É por isso que hoje a Red Hat funciona muito bem, a Canonical no Ubuntu funciona muito bem, porque eles têm um suporte. Mas essa não é a realidade para a maioria dos projetos open source que a gente tem. A maioria é mantido por uma única pessoa. Se essa pessoa adoecer, o bug fica lá meses sem ser corrigido, ou se ela desistir, mudar para um outro emprego, ela para de manter. E as empresas corporativas têm muito medo disso. Assim, elas não querem ter essa dor de cabeça. Elas preferem pagar por um suporte do que ter essa dor de cabeça de alguém deixar de manter aquele código ou de encontrar o bug e ninguém resolver, etc. Porque pagando elas têm um poder para cobrar que aquele problema seja resolvido, né? Bom, e qual foi a solução então que a Visagio encontrou, né, para esse problema do cliente? Será que a gente desenvolver então do zero seria uma boa? Também não. A gente viu lá todo o escopo do cliente e isso ia sair muito caro. Ia cair mais ou menos no mesmo problema das ferramentas caras, né? Elas são caras por um motivo. Custa dinheiro desenvolver elas e as empresas que desenvolverem querem fazer lucro também. E o nosso objetivo na Visagio não é lucrar com o produto em si. É muito mais lucrar com uma consultoria. Então, não fazia sentido desenvolver uma ferramenta dessa do zero dentro da empresa. Então, qual foi a solução que a gente encontrou, né? A gente escolheu, então, utilizar um software open source e customizar esse software. Mas aí, qual software utilizar, né? A gente tem diversos softwares open source no mercado para resolver o problema de gerenciamento de processos. Bom, então, nesse momento, a gente começou, em vez de buscar no mercado, olhar internamente. O que a gente usava internamente para resolver esses nossos problemas? Então, desde 2008, mais ou menos, a gente já utilizava o Redmine, não sei se vocês conhecem, mas é um gerenciador de projetos, para gerenciar tanto os nossos projetos, mas também gerenciar o back-office da empresa. Ou seja, a gente, ao invés de abrir uma issue no Redmine, a gente abria um pedido de férias. Ao invés de abrir uma issue no Redmine, a gente abria, sei lá, um pedido de reembolso, um pedido de adiantamento. Então, a gente já utilizava o Redmine para gerenciar nossos processos internamente. A gente, será que a gente consegue escalar isso para os clientes? Será que isso é viável para os clientes? A gente é uma empresa aqui de, sei lá, 300 pessoas. Será que isso fica viável para uma empresa de 40 mil pessoas? Aí a gente achou que sim, né? A gente, acredito que sim. Por que a gente começou a acreditar? Bom, primeiro, ele é escrito em Ruby. Isso dá um poder muito grande de metaprogramação.
Ou seja, o que o Redmine não conseguia atender especificamente para aquele cliente, a gente conseguiria sobrescrever o código para atender, sem perder tipo, novas atualizações do Redmine, enfim, sem perder o poder da comunidade. Né? A gente não queria fazer um fork e ter a nossa versão do Redmine, a gente queria ajudar a comunidade com esse produto a crescer. Né? E a metaprogramação no Ruby é algo que dá muito poder para isso. E o Redmine em si, utilizando metaprogramação, ele já possui um esquema de plugins internos. Ou seja, ele já tem generators para você gerar um plugin, ele já tem toda uma especificação de como você sobrescreve uma classe no Redmine, de como você sobrescreve uma view do Redmine, isso tudo muito bem documentado. Então a gente chegou e falou, pô, se o Redmine não atender algum ponto do cliente, aí sim a gente entra e customiza isso para ele. A gente não precisa customizar todo o produto do zero. Isso faz muito mais sentido para a gente, vai reduzir custo para o cliente, o projeto vai ficar muito mais viável dessa forma. Aí, com isso, a gente criou o plugin de atribuição automática, por exemplo. Quando muda de um status, sei lá, de um novo chamado para um chamado em andamento, já atribui automaticamente para o atendente que abriu aquele chamado. Mudança de status automático, ou seja, quando o atendente botar lá aquele... salvar o chamado, já muda automaticamente de novo para em andamento. Envio de e-mail customizado. Muitas vezes a gente precisava enviar um e-mail para alguém com o anexo que aquele cliente subiu. Cálculo de SLA, isso é muito importante. Não existe processo que você não precisa definir algumas métricas que vão dar qualidade ou não para aquele processo. Ou seja, será que eu estou atendendo bem o meu cliente? Eu estou atendendo dentro do prazo? A gente desenvolveu um plugin que calcula esses SLAs e mostra para o cliente, através de um dashboard gerencial. Ou seja, a gente também agora consegue desenvolver gráficos específicos, botar dentro do Redmine, ele consegue fazer filtros, consegue fazer, agrupar, tudo utilizando a engine de plugins do próprio Redmine. E entre outros, assim, a gente criou um GitHub, todos esses plugins que a gente falou estão lá no GitHub, todo software que a gente está desenvolvendo em cima do Redmine, como eu disse no início, a ideia era ajudar a comunidade. Então, até plugins de terceiros, a gente já fez vários pull requests, a gente também disponibiliza os nossos plugins dentro do GitHub da empresa. Além disso, temas customizados. Isso era muito importante. Assim, o cliente, quando viu a primeira vez o Redmine, que tem essa cara, ele falou, nossa, isso é muito feio, eu não quero isso. Aí a gente falou, calma, a gente consegue customizar esse tema, consegue deixar ele com a sua cara e etc. Inclusive, tem até uma história engraçada, que nessa reunião inicial, estavam o nosso cliente si e o chefe dele. Aí o chefe dele já achou horrível também e falou, não quero o Redmine. Mas aí, em conversas seguintes com o próprio cliente, a gente acabou convencendo ele a continuar utilizando o Redmine. E aí, com isso, a gente customizou o sistema ficou bem mais bonitinho, bem mais agradável. A gente tem plugins também que, por exemplo, queria aquela busca para facilitar achar qual é o projeto, o processo dentro do Redmine. A gente botou já na tela inicial aqui quais são as tarefas que o cara tem que executar, quais são as que não tem. Ou seja, a gente fez todo um trabalho de UX dentro do Redmine também. Além disso, ele permite, por exemplo, a gente deixar ele sempre com a cara do cliente, né? Aí a história engraçada é que, tipo, beleza, a gente implantou assim, aí meses depois o chefe do cliente a gente chegou lá na empresa, o chefe veio falar com a gente, pô, esse sistema que vocês implantaram aí é muito melhor do que aquele Redmine que vocês tinham oferecido inicialmente. A gente, pô, obrigado e tal, e seguiu a vida. Aqui é um outro exemplo. Bom, outra coisa, o Redmine tem uma cobertura de teste bem interessante. Só nos módulos que a gente utiliza dentro do Redmine, por exemplo, a gente não utiliza um módulo de repositório de código. A gente desativa esses módulos dentro do Redmine porque não faz sentido. Nossos clientes não versionam código, a gente não está utilizando para gerenciar projetos. Mas mesmo assim, ele tem mais de 22 mil accessions dentro do test case já padrão dele. Então, dá uma certa segurança você modificar esse core, modificar através de plugin os cores e saber que você não quebrou nenhuma funcionalidade do Redmine. Ou seja, isso é uma das coisas muito boas da comunidade de Ruby no geral, né? A cobertura de teste costuma ser muito boa e isso
foi um ponto bem positivo para a gente escolher o Redmine para utilizar nos nossos clientes. Mas o Redmine tem defeitos? Óbvio que sim. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para gerenciar projetos e não processos. Então, ele tem um problema um pouco sério ainda de performance. Hoje mesmo, de manhã, eu mandei um patch para lá para arrumar um problema que, para cada membro de um projeto, quando você atualizava um chamado qualquer, ele fazia um fetch no banco de dados para achar qual era o e-mail daquele membro. Ou seja, se eu tenho um projeto com 10 membros, ok, ele vai fazer 10 buscas no banco de dados. Mas aqui a gente está falando de empresas que têm 40 mil clientes, ou 40 mil funcionários. Ou seja, ele ia 40 mil vezes no banco de dados buscar um e-mail para cada pessoa, para notificar essas pessoas de que um chamado foi alterado ou não. O que torna tipo, bem lento alguns pontos. Mas, assim, as coisas estão melhorando. Quando a gente começou, a Redmine estava na versão 2.6, hoje já está na versão 3.3, e sempre com melhoras nesse sentido. Inclusive, quanto mais gente começar a utilizar, mais gente mandar pull request para eles, melhor vai ser esse desenvolvimento. Tá, e como é que a gente... Ok, ele não tem uma nomenclatura de gerenciamento de processos e sim de projetos. Como é que a gente transformou essas vantagens que ele já tinha de código aberto em um gerenciador de processos? Na verdade, foi bem simples. Assim. Em termos teóricos, a gente transformou os projetos do Redmine nas áreas da empresa. Ou seja, se a gente vai desenvolver processo para RH, em vez de eu chamar um projeto lá de, sei lá, um projeto, o nome de um software, ele vai se chamar RH. Aí dentro de RH vai ter férias e assim por diante. Aí lá vão ter todos os processos das férias. E o tracker, que seria o tipo da tarefa, que no caso normal do Redmine é feature, defeito, suporte, feedback, se torna os processos em si, ou seja, solicitar férias, ou então pedir contratação, ou então, enfim, se torna o nome dos processos a gente bota dentro dos trackers. E com isso a gente transformou ele no gerenciador de processos. A gente já conseguia fazer quase tudo que um BPM, tudo que a gente desenhava no BPM, a gente conseguia com esses plugins. Mas essas duas modificações teóricas dentro do Redmine, criar qualquer processo. Bom, aqui alguns cases, né? Atendimento ao fornecedor. Esse foi, acho que, a nossa segunda implantação. Nosso cliente ele tinha um saque. Sempre que um fornecedor tinha alguma dificuldade com nota fiscal, ele entrava nesse saque e abria lá um chamado para entender como é que estava essa nota fiscal. Isso era feito por uma empresa terceirizada. O contrato ia terminar em dezembro, o cliente chegou para a gente em outubro e falou assim, pô, eu preciso substituir essa empresa que eu não quero continuar pagando, quero fazer isso internamente. E aí a gente, em 2 meses, conseguiu implantar esse processo lá dentro e todos os fornecedores desse cliente agora abrem chamados por lá. Gestão de contas a pagar e receber. Esse processo em si nem começou assim. Ele foi um projeto que era bem de back-office mesmo, era bem pedir férias, pedir adiantamento do 13º, essas coisas. Aí a área de RH em si gostou bastante, passou para frente. E hoje toda a empresa utiliza o Redmine, todas as áreas da empresa utilizam o Redmine. É o nosso maior case em termos de volume. E um exemplo de gestão de contas a pagar e receber quando um cheque fica atrasado dentro do RP da empresa, isso automaticamente abre um ticket dentro do Redmine para os atendentes irem lá e ligar para a pessoa, saber por que aquele cheque não foi compensado, por que foi, e etc. Conciliação de notas fiscais. Isso também, bateu no RP lá, que deu alguma coisa errada, isso automaticamente já cai dentro do Redmine. Ou seja, o Redmine ficou super integrado com o RP da empresa. Centros de serviços compartilhados. Esse daqui foi eu acho, o meu maior desafio em carreira. A gente foi implantar um centro de serviço compartilhado na Eslováquia, onde os clientes eram do México, da China, da Itália, do Brasil. Então, a gente tinha que fazer com que o Redmine gerenciasse um processo onde o atendente ia responder em eslovaco, o cliente ia abrir o chamado em chinês. Assim, foi bem complicado e todo o sistema de localização do Redmine serviu muito bem. Assim. A API de dados do Ruby também ajudou muito em relação até para a gente calcular SLA. Pô, se
se um cara da China abre um chamado 7 horas da manhã, isso eu tenho que contar ou não como horário de atendimento do centro de serviço compartilhado. Aqui alguns indicadores do nosso projeto, né, até agora. A gente está em 4 continentes, implantamos já o Redmine em 4 continentes, em 6 idiomas diferentes. O mais difícil, sem dúvida, foi o chinês. A gente não fazia ideia. Inclusive, quando o cliente pediu para a gente traduzir para chinês, a gente botou lá o chinês simplificado. Aí, quando a gente foi apresentar para o cliente, ele falou, não, isso está errado, era para ser chinês moderno. A gente, ok, tipo, tranquilo. Aí, mas, assim, a gente conseguiu. Hoje, o Redmine, nesse cliente específico, a gente modificou para os clientes que são em chinês, ele envia e-mail em chinês. Para os clientes que são eslovacos, ele envia e-mail em eslovaco. Para o cliente que é italiano, ele envia e-mail italiano. Isso tudo separado dentro de plugins, sem modificar o core original, assim, que foi bem importante. Estamos em 7 países. Quem viu minha apresentação na Semana de Tecnologia na UFRJ, deve lembrar que na época eram 6. Semana passada a gente adicionou o Paraguai. Ou seja, o Paraguai foi um novo país aí a estar utilizando o Redmine como gerenciador de processos, sendo cliente nosso. E nesse caso, é a mesma coisa, é um centro de serviço compartilhado também. O centro de serviço é aqui no Brasil, ou seja, os atendentes são em português e o pessoal do Paraguai abre o chamado em espanhol e eles conseguem, mesmo assim, se comunicar. Estamos hoje, a gente já mapeou mais de 700 processos dentro do Redmine. É um número bem impressionante para mim. Na época, quando comecei lá, 2 anos atrás, eu não esperava que a gente fosse ter processos tão diversos dentro do Redmine. Estamos utilizando por mais de 75 mil usuários. Essa foto aí é da torcida do Remo, eu sou remista. A gente controla mais de 150 mil anexos já dentro da ferramenta e normalmente esses anexos são arquivos que não podem vazar, né? São arquivos bem... são normativos da empresa, salário de funcionário, são arquivos bem confidenciais e a gente tem total segurança assim, que isso está bem guardado dentro do Redmine, assim, pela estrutura do Redmine. Então, acho que isso foi um outro ganho que a gente nem esperava inicialmente, né? Mais de 700 mil tarefas já foram criadas para os atendentes dentro do Redmine. Eu botei o número ali separado 6 milhões, porque esses 6 milhões são, na verdade, um cliente só. Aí eu achei injusto botar tudo dentro da mesma conta, porque esse número ia parecer muito mais inflacionado do que é, né? Um cliente só tem 6 milhões, os outros todos juntos têm 700 mil. Esses 6 milhões, como eu disse anteriormente, muitas vezes são abertos não por alguém, mas sim por sistemas. Ou seja, o RP lá detectou que deu algum problema no cheque, ele abre um chamado sozinho, o sistema lá de monitoramento de servidor da área de TI detecta de que um sistema deles caiu, já abre um chamado sozinho dentro do Redmine. Então, esse cliente é um dos nossos clientes mais automatizados e por isso que eles têm esse volume de chamados. Mas o número mais real, assim, mais realista, são 700 mil chamados. Então, a gente quer mais? Sim. O Redmine tem um problema muito sério ainda para gerenciar processos muito longos. Porque eu não sei se vocês já utilizaram como você diz que um status vai do A para o B, né? É uma matriz de N por N na quantidade de status. E cada célula da matriz tem um checkbox. Ok, se o processo tem 10 chamados, você vai ficar com uma matriz de N por N, tem 100 checkboxes na tela. Agora, quando você pega um processo realmente grande, que vai ter lá 100 chamados, essa matriz fica inviável de se utilizar. Assim, fica uma matriz 100 por 100, você se perde ali no meio de tantos checkbox. Então, a gente, no final do ano passado, começou a fazer uma integração com a Activity, que é um outro gerenciador de processos, só que open source, né? Também com suporte de uma empresa enterprise. Com o Activity, a gente conseguiu atingir um ponto importante, que é a autodocumentação, ou seja, o engenheiro lá de produção da Visagem desenha um processo em BPM,
eu já consigo automaticamente importar esse processo sem fazer nenhuma modificação nele dentro do próprio Redmine. Isso já vai configurar o Redmine como eu preciso que ele funcione para aquele processo. E com isso, eu posso pegar esse mesmo processo e já botar na documentação. Antes, a gente perdia muito tempo traduzindo a matriz de status do Redmine para um BPM em si, né? Então, no final das contas, agora a gente tem uma coisa realmente 1 para 1 da documentação para o que foi realmente implementado. Ele é replicável. Hoje, por exemplo, quando a gente utiliza a matriz de Redmine, se a gente fez um processo num cliente, eu não consigo pegar esse mesmo processo e aplicar em outro cliente, eu tenho que ir lá e refazer as mesmas configurações. Isso é bem ruim, porque vários clientes, na verdade, têm processos bem semelhantes, né? Por exemplo, um cliente pagar imposto em um cliente é muito parecido com pagar imposto em outro cliente. Então, eu deveria poder pegar esse processo, copiar ele de um cliente e só botar ele em outro cliente, diminuindo assim mais ainda o custo de implementação da solução. Hoje, com o BPM, eu consigo, porque eu tenho lá o arquivo do BPM que o Activity me gera. Eu posso subir isso tanto no Redmine quanto em outro Redmine. Bom, e como é que está a Visage hoje, né? A Visage hoje, 30% do codebase dela agora já é em Ruby, o que me deixa bem feliz. A quantidade de Python também aumentou, porque a gente aumentou o número de automatizações e a gente sempre utilizou Python para isso. Então, em 2 anos, o Java dentro da empresa perdeu 40% do espaço dele, né? O que foi um crescimento bem rápido, assim, foi o maior crescimento de uma outra linguagem dentro da empresa. A gente conseguiu converter 9 programadores Java em programadores Ruby, o que eu acho que essa é a minha maior conquista. E a gente criou finalmente o repositório do GitHub da Visage. Antes a empresa não tinha um GitHub e agora tem. Hoje, 100% desse código em Ruby que está aí é código aberto. Então, eu acredito que a gente está conseguindo contribuir um pouco para a comunidade também. Bom, e o segundo fato da minha palestra é que se entrega valor, o cliente compra. Assim, eu sei que no final o cliente vai, no início, quer dizer, o cliente vai chiar um pouco que o projeto é open source, que o projeto é feio, mas se a gente conseguir mostrar valor para o cliente, mostrar valor para dentro das empresas que a gente trabalha do projeto open source, mostrar o valor que ele gera, a gente sabe que ele gera, mas se a gente conseguir mostrar, tanto a empresa vai comprar, quanto os clientes vão comprar, e você vai sim conseguir trabalhar com open source no seu dia a dia. Assim. Eu fico muito feliz hoje de 100% da minha alocação ser em projetos open source. Bom, terminei um pouco mais cedo, então, alguma dúvida? Opa. Não, a gente não chegou a ver nenhuma toda em Python. Talvez até exista, tá? Eu só não conheço, realmente. Como eu disse, essa busca pela ferramenta aconteceu uns 4 meses antes de eu entrar na empresa em si. O primeiro projeto de Redmine, inclusive, não foi implementado por mim. Só que assim que eu entrei na empresa, a pessoa que tinha implementado esse primeiro projeto tinha saído da empresa. E era a única pessoa que programava em Ruby na empresa. Então, o projeto ficou meio sem pai e eu entrei na empresa. Então, eu não sei muito bem se eles chegaram a olhar soluções em outras linguagens. Muito. Assim, é bem comum um cliente enterprise não querer open source ou estar fora do escopo dele open source. O que a gente faz normalmente, a gente adiciona o Redmine nas opções, na verdade. A gente dificilmente fala assim, não, nossa solução é o Redmine. A gente pega ele, compara ele, por exemplo, com o GLPI, que é uma solução em PHP, também open source, mas a gente compara ele com o Intalio, por exemplo, compara ele com o SAP BPMS. São soluções que a gente também implanta, inclusive. Se o cliente preferir, essas outras soluções são pagas, a gente vai implantar. Mas
quando o cliente compara o preço, compara o que um faz e o outro faz, normalmente, assim, nos últimos 2 anos ele tem escolhido o Redmine. Bom, gente... Opa! Tá. Tá. Bom, por último, eu estou escrevendo um livro aberto sobre o assunto. Quem quiser contribuir também, está no meu GitHub. Obrigado. Opa. Sim, sim. Como eu disse, a gente estava com um problema sério num projeto lá que tinha 40 mil usuários. A gente conseguiu resolver isso hoje de manhã, por exemplo. Na verdade, eu consegui resolver isso ontem. Aí a gente testou testou lá com o cliente, etc. Melhorou realmente o desempenho e eu mandei o patch hoje de manhã para o próprio Redmine sumir no core. Para projetos muito grandes, assim, o Redmine não foi feito para esse volume de dados. É uma batalha do dia a dia ali, melhorar a performance dele. Esse realmente é o maior defeito hoje da ferramenta. Está aberto. Está aberto dentro do Git, da página da Visagio mesmo. Feito em Java. Mas, assim, a gente acaba utilizando o Activity para desenhar o processo, e não para desenvolver código dentro dele. Só o plugin realmente de integração, que tem uma parte feita no próprio Redmine, porque o Activity já tem uma API muito boa, assim, para você conseguir consultar como é que está aquele processo. Você já consegue instanciar um processo via chamada de API. Então, a gente só teve que chamar essas APIs do Activity pelo Redmine. Então... Sim, a gente ainda não implantou, a gente está estudando como é que a gente vai fazer isso, mas a gente tem demanda para assinar esses documentos, inclusive, que são anexados, principalmente documentos jurídicos. A gente tem algumas implantações de Redmine na área jurídica, que a gente precisa realmente de assinatura digital para que aquela aprovação dentro do Redmine seja realmente uma aprovação válida judicialmente, né? A gente tem um plugin escrito também, ainda não foi publicado, que a gente ainda está testando, ainda está na versão alfa, mas que a gente escreve uma classe, a gente escreve a classe que a gente quer chamar, e aí numa transição de A para B a gente chama um método execute dessa classe. Para quem conhece o Ruby, chama um job do Activity Job do Ruby. Então ele lista ali vários, você consegue registrar os jobs que você quer listar, e aí isso cria uma tela de configuração para quem está configurando o processo, para escolher quais jobs ele quer ativar em determinada transição de status. Mas isso ainda não foi publicado, a gente ainda está na versão alfa. Bom, gente, obrigado.